Antes de descobrirmos quem é esse cria do Galo que pode ser repatriado, vamos por partes. Vamos falar de quem está na área. Alô, Henrique André, com notícias do Galo neste sextou aqui no Rádio Esportes. Um abraço, bom dia, Henrique. Um abraço, Abílio, e para todo mundo que está acompanhando também o Rádio Esportes nesta sexta-feira pós-Natal. Todo mundo com aquela ressaca alimentícia, né, Abílio? Agora acabou a ceia, né? Acabou a ceia e teve gente que hoje acordou cedinho para ir até o aeroporto de Confins, porque o primeiro reforço do Galo já está na área. Renan Lodge, jogador de 27 anos, chega para fazer os exames médicos e assinar contrato por 5 temporadas com o Galo. Abílio, você acordou cedinho, foi lá também quebrar esse galho. Como é que foi essa recepção aí ao Renan Lodge? Ele falou pouquinho, né? Não pode falar ainda como jogador do Atlético, mas já deu aquelas primeiras palavras, né? Só um bastidor em relação a essa situação, porque a gente ficou um tanto quanto curioso com o que o Atlético faria de anúncio, né, nos últimos dias. E aí o anúncio veio antes mesmo dos exames médicos. Mas já existe, né, uma confiança muito grande na medicina esportiva e a gente sabe que já é jogador do Atlético. E isso deve acontecer nas próximas horas, né? Esse anúncio oficial. Muita gente para receber o Renan Lodge, chamou muita atenção no aeroporto de Confins, porque estamos num período de movimentação maior no aeroporto naturalmente, e muitos atleticanos passando com curiosidade, né? Um jogador de seleção brasileira, um jogador que jogou no Atlético de Madrid, chamou muita atenção a movimentação que gerou ali nos bastidores, fora a quantidade dos colegas de imprensa que tinham também às 6h56 da manhã no aeroporto de Confins, quando o avião pousou na pista em Belo Horizonte, Henrique. Que beleza, e missão dada é missão cumprida, e a gente traz agora aqui no Rádio Esportes as primeiras palavras de Renan Lodge como novo reforço do Galo. Ele fala sobre a saída conturbada lá do Al Hilal, da importância do Sampaoli na negociação e também vai explicar pra gente por que escolheu o Galo. Fala aí, Lodge. Primeiro foi pelo projeto, né, que o Galo apresentou, não só para mim, mas para minha família também. Foi uma decisão difícil de tomar, né, porque tinha outras propostas também de fora, mas com o projeto do Galo, como foi apresentado, né, com algumas pessoas que foram lá em casa me apresentar, eu não poderia negar esse projeto. Renan, queria que você falasse um pouquinho sobre a situação jurídica, né? Sua saída do Al Hilal, todo mundo sabe da questão da rescisão. Você tá tranquilo? O que o Atlético te passou em relação a isso também, pra você ter tranquilidade pra só jogar bola agora? Não, eu tô tranquilo quanto a isso. Os meus advogados sabem da importância que tá sendo esse processo. E minha preocupação é só agora jogar, treinar e deixar por conta deles. Qual foi a importância do Sampaoli e até do Paulo Brax nessa negociação? Eu tive uma conversa com o treinador também, né? Nessa reunião que eu tive em casa. Ele foi um dos pilares para eu poder aceitar esse objetivo de estar aqui no Galo hoje. Mas claro, eu tenho que fazer exames ainda, não tem nada certo. Primeiro vamos fazer os exames para depois eu ter mais paciência para falar com todos vocês. Tá, então, gentilmente atendeu a imprensa o Renan Lodge, jogador de 27 anos, não joga desde setembro, estava lá treinando no CT do Caju, que é do Atlético Paranaense. Paulo Brax foi lá, conversou com ele, apresentou o projeto do Galo e agora desembarca em Belo Horizonte, tá fazendo os exames e vai sim assinar por 5 temporadas com o Galo. É o primeiro reforço, é o presente de Natal que o Atlético está oferecendo para o seu torcedor. Vamos falar mais sobre a chegada do Renan Lodge em instantes. Agora a Itatiaia abre passagem para notícia urgente do jornalismo. Bom dia, Pedro Abílio, ouvintes do Rádio Esportes. 11h43. Acaba de ser preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, condenado pelo Supremo Tribunal Federal dentro da ação que apura a chamada trama golpista, a participação de autoridades do país numa tentativa de golpe. Silvinei estava condenado pelo Supremo Tribunal Federal e utilizava tornozeleira eletrônica. Ele tem residência em Santa Catarina e teria rompido essa tornozeleira e atravessado a fronteira para o Paraguai. Com o rompimento do equipamento, um alerta foi emitido e autoridades paraguaias prenderam o ex-diretor da Polícia Federal nesta sexta-feira no aeroporto de Assunção, ele que estaria embarcando num voo com destino a El Salvador. A informação foi confirmada
ao repórter João Rosa, correspondente da Itatiaia em Brasília, por fontes da Polícia Federal. Mais informações em itatiaia.com.br. Pedro Abílio. Obrigado, João Felipe Lolli. 11:44. Nós estamos falando do Galo no Rádio Esportes. Muito bem, nós ouvimos aí o Renan Lodge com as primeiras palavras. Onde que ele tá treinando, Henrique? Onde que ele tava treinando? O CT do Caju. Tá bom, não fala mais nada não. A gente ouviu, né? O nosso Lodge falando no aeroporto e o Lolli falando aqui no Olha aí. Edu Panzi, aqui no Rádio Esportes com a gente nesta sexta-feira. O Renan Lodge nos chama a atenção ao ponto jurídico dessa questão toda, dizendo que os advogados estão tomando conta deste caso. Você acompanha dos bastidores do futebol, como é que você vê essa situação, esse imbróglio do Al Hilal com o Renan Lodge? Bom dia, Edu. Tudo bem, Abílio? Um abraço para você, para quem se liga no Rádio Esportes. Eu encaro com normalidade, não é a primeira nem a última vez no futebol que a gente vai ver esse tipo de coisa. De uma vontade de algo unilateral num contrato entre atleta e clube e que um deseja romper. Enfim, e é o caso do Lodge com o Al Hilal. Ele fala dos advogados, o Atlético também tem seus advogados. O próprio Paulo Brax, né, é um especialista da área. O Brax é um advogado também por formação, trabalhou muito ou durante muito tempo com direito desportivo. O STJD também entende essa situação contratual envolvendo atletas. Imagino que o Galo esteja também resguardado quanto a isso, mas fato é que o Atlético está fazendo uma grande contratação, um grande movimento no mercado que eu não esperava, para ser bem sincero, por tudo que a gente tem escutado, pela entrevista do CEO, pelas entrevistas do próprio Brax, do Sampaoli. A gente esperava movimentos mais tímidos, mais simples, vamos dizer assim, e eu encaro o Lodge como uma grande contratação, uma das grandes até o momento no futebol brasileiro. Movimento muito inteligente, muito bem feito. Já elogiei aqui o Brax, trabalhou em silêncio, a notícia só vazou a partir do momento que já estava praticamente certo o negócio. O jogador já está em Belo Horizonte fazendo exames. Então foi um trabalho muito bem feito pelo departamento de futebol do Atlético, na pessoa do Brax, vai o elogio. Porque as críticas elas acontecem e na medida certa elas precisam e são saudáveis e normais no futebol, mas os elogios também, né, cara? Porque eu acho que quando o clube trabalha bem, quando o profissional trabalha bem, o elogio ele precisa vir, ele precisa ser feito. E nesse caso o Brax trabalhou muito bem, o Atlético foi muito bem ao mercado. Ainda que tenha o Arana aqui como atleta ainda do clube, mas quando você pensa em elenco, a contratação do Lodge ela é certeira. Quando você pensa em continuidade e quando você pensa no futuro, é um recado bem dado também, porque talvez estejamos chegando num final de ciclo do Arana, ou se ali na frente chegar o final de ciclo do Arana, você tem um Renan Lodge no elenco e jogou em altíssimo nível no futebol europeu, né, Abílio? Porque nós falamos ao longo dos últimos anos de muitos atletas e contratações que foram grandes e boas, de jogadores que bateram na Europa, não deram certo, voltaram para cá e deram. Tem N exemplos. O Arana é um desses, que foi à Europa, não virou, não fez grandes temporadas, voltou para o Brasil e foi muito bem com a camisa do Atlético. O Renan Lodge, não. Renan Lodge foi muito bem no futebol europeu e jogou num time que demanda um atleta que defenda com muita qualidade, um atleta que tenha que ser muito intenso, que é o Atlético de Madrid por muitos anos. Só para ficar num. Então, o Renan chega com status de titularidade e entre as grandes contratações do futebol sul-americano para a temporada de 2026. Principal movimentação no mercado do futebol brasileiro até agora, né, Edu? Sem dúvida nenhuma. Até aqui, sim. Claro que ali na frente podem surgir outros nomes, muitas especulações grandes estão sendo feitas nesse momento, mas de reforço que chegou, que botou a cara, que deu entrevista, até aqui, das maiores, se não a maior, nesse dia 26 de dezembro de 25, o nome Renan Lodge, a contratação Renan Lodge está sim entre as maiores. Um tiro muito certo do Atlético. Se vai dar certo ou não, aí agora depende do Renan. O clube movimentou muito bem. O Atlético trabalhou bem demais. Agora quem tem que trabalhar bem é Sampaoli e Lodge. Alexandre Simões, Renan Lodge está em Belo Horizonte, agora já falando, né, como jogador aí que possivelmente será do Atlético dentro de algumas horas, mas
a gente sabe desse período sem jogar. Você espera alguma coisa aí de tempo para o Renan Lodge estar apto fisicamente? Ele vinha treinando há bastante tempo, vai precisar de ritmo de jogo, né não? Bom dia, Pedro, bom dia, Edu, Henrique. É que assim, mudou muito o futebol, né? A gente vê no Instagram as férias dos jogadores, todos eles treinando. Claro que não no ritmo de quando estão em atividade, quando a temporada está sendo disputada, mas você roda o Instagram dos jogadores, você vê todos eles praticando atividade física durante as férias, né? É uma exigência do futebol atual e que já vem de alguns anos. E o Renan Lodge, né? A gente nunca teve notícia de problema físico do Renan Lodge. Claro que existe a questão do ritmo de jogo, mas o início de temporada eu acho que serve muito para isso, embora o Campeonato Brasileiro esse ano já inicie dia 28 de janeiro, né? Eu acho que o ponto principal é que o Atlético consegue, caso vá negociar o Arana, e é uma coisa que vem sendo discutida aí nos últimos dias, consegue fazer uma reposição do mesmo nível. E se a gente for pensar na temporada 2025, de um nível até superior, porque o Arana viveu em 2025, com certeza, seu pior momento com a camisa do Atlético. Por mais que ele tenha se recuperado um pouco ali naquela reta final, marcou até alguns gols, mas de toda forma, foi a pior versão do Arana no Galo desde que ele chegou aqui. Então, é um movimento muito interessante, né? Porque o Atlético consegue, caso realmente aconteça a saída do Guilherme Arana, ter a segurança de um jogador que vai substituí-lo no mesmo nível. E aí, com essa mudança, a motivação, eu acho que o Renan Lodge pode até pensar em seleção brasileira, porque eu não vejo ainda o reserva do Alexandro definido pelo Ancelotti, e a gente não sabe, como eu disse ontem na turma do bate-bola, o Alexandre ainda é um jogador que passa por muitos problemas físicos, né? O Alexandre não consegue ter regularidade no Flamengo justamente por causa das lesões. Então, quer dizer, eu acho que é um jogador que chega para poder aumentar o nível da lateral esquerda do Atlético, se a gente for pensar no que desenvolveu o Arana em 2025. 45 jogos em 2025 para o Renan Lodge, em 24, 25 na verdade, né? Quando começa a temporada lá no futebol da Arábia Saudita, ele fez 42 partidas como titular, mas como dissemos, né, desde o mês de setembro não jogou em julho, aliás, em setembro ele já rescinde o contrato, mas em julho tinha jogado justamente contra o Fluminense, né? Sim, o jogo das quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. E aí chega o Theo Hernandes, que veio do Milan, da seleção francesa, e o Renan Lodge perde espaço por conta do número de estrangeiros no time do Inzaghi. 11h51, vem pro YouTube da Itatiaia acompanhar as primeiras imagens, os primeiros passos do Renan Lodge na chegada a Belo Horizonte na manhã de hoje. São imagens desta manhã no aeroporto de Confins, com a chegada do Renan Lodge, lateral esquerdo, que tá chegando para assinar com o Galo, que tá a cara do André Balada também, do Novo Testamento, não tá escrito, né? Faltam 8 minutos pro meio-dia, pausa rápida no Rádio Esportes e a gente vai acionar o Henrique André para saber quem é o cria do Atlético que pode ser repatriado, tá jogando na Europa. Vamos seguir atualizando a turma com as notícias do Galo nesta sexta-feira. Henrique André, quem é o jogador que está na pauta do Atlético, que passou pelas categorias de base do clube e está jogando na Europa, hein, Henrique? Pois é, Frederico Rodrigues de Paula Santos. Se você não identificou, é o famoso Fredinho, volante. Ele que esteve no Atlético até 2009, quando deixou o clube aos 16 anos e foi para o Porto Alegre, que era um time ali do Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho, e depois se transferiu para o Internacional. O Fred foi vendido em 2012 para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e depois rodou aí pela Europa e agora está lá na Turquia defendendo o Fenerbahçe. Ele tem 32 anos, é atleticano, sempre que pode, nas férias, quando tem uma folga, vai aos jogos do Atlético, já deixou isso claro. E o Galo fez um contato com o staff do Fred. Paulo Brax fez o contato com o staff do Fred. Esta informação foi trazida hoje pelo nosso companheiro Guilherme Frossá. A gente conversou com pessoas do Atlético que disseram que, de fato,
o Galo fez uma consulta pelo Fred, mas pelo menos a princípio, neste momento, os valores são bem altos, viu, Abílio? Então, é um jogador que é titular lá na Europa, é um jogador que tem passagem também por seleção brasileira, segue valorizado o Fred e, é claro, né, o Atlético teria que desembolsar alguns milhões de euros, porque o Fred tem contrato até o fim de 2027. Então, pelo menos por enquanto, é uma situação analisada como muito complicada de se realizar, né? Uma tratativa bem complicada de ter o martelo batido. Mas o Atlético está de olho e vai tentando outras formas para, quem sabe, conseguir repatriar o Fred, porque pelo menos nas redes sociais o nome dele causou um barulho danado e o torcedor gostaria desta grande contratação, viu, Abílio? Eu acho, Edu, que esse barulho se deve a ser mais um jogador internacional tipo o Lodge, né? Não, seria uma contratação espetacular. O Fred segue jogando em alto nível, né? E jogando. Na última temporada fez mais de 30 jogos pelo Fenerbahçe, disputando o título ali, rodada a rodada. Atualmente, se eu não estiver enganado, é o vice-líder da Liga Turca, segue jogando, é um todo campista, né? Fred consegue jogar como primeiro, segundo, terceiro homem de meio de campo, canhoto, faz os dois lados, tanto um pouco mais pela esquerda, que eu imagino o lado preferencial, como um pouco mais pela direita. Jogador de Copa do Mundo, de seleção brasileira, jogador com 7 Champions League no currículo, com Premier League, acho que foram 5 ou 6 temporadas na Premier League. Então o Fred é um jogador enorme, de muita qualidade, ainda entregando em alto nível. Acho que deve ser algo muito complicado para o Atlético. Se o Atlético conseguir trazer o Fred jogando no nível que ele está e ainda está atuando, né, jogando frequentemente, com a camisa de um grande clube do futebol turco, que não é o futebol de primeira linha da Europa, mas é uma liga alternativa das mais fortes. Seria um trabalho espetacular do departamento de futebol. Acabei de elogiar aqui o movimento que o Galo fez em relação ao Lodge, analisando o campo, bola e deixando de lado um pouco essa situação jurídica, mas no caso do Fred seria uma contratação espetacular. O Henrique está me mostrando aqui, realmente está na vice-liderança da Liga Turca, o Fenerbahçe. Se o Atlético consegue anunciar o Fred, estará sem dúvida nenhuma entre as maiores contratações do futebol brasileiro para 2026. Mas sendo muito sincero, deve ser um movimento muito complicado do Atlético conseguir fazer. O que você vê de positivo e se tem alguma coisa de negativo nessa possibilidade do Fred jogar no Galo, hein, Simões? De negativo nada, né? Porque é um jogador que pro futebol atual, 32 anos não é nada, né? E subiria muito o nível, né? Subiria muito o nível. Embora assim, eu não vi o Fred jogar de primeiro volante, né? Eu acho que é uma situação que o Atlético precisa ter, um primeiro volante. Só que o Fred é um jogador que pode compor esse meio fazendo mais do que segundo volante, até como meia. É um cara que tem muita qualidade mesmo. E como o Edu destacou aí, passagem por seleção brasileira, só na seleção principal são 32 partidas. Disputou Copa América, eliminatórias, Copa do Mundo. Então, quer dizer, é um cara que é um nível técnico, né, daqueles que chegam no futebol brasileiro e sobram, né? O Fred é muito acima da média quando a gente pensa em futebol brasileiro e quando a gente pensa até mesmo nos próprios volantes do Atlético. Então é um jogador que se chega para ser titular sem dúvida nenhuma. Vai fazer 33 anos em março. Nesse ponto que o Henrique tocou de idade, o Atlético falou em rejuvenescer elenco, né? Se você fala de um jogador que vai para 33 anos, você foge um pouco desse discurso. Mas eu acho que rejuvenescer elenco, existem casos e casos, né? Fala de um jogador do nível do Fred, você não tem que pensar em idade. Você pensa em qualificar elenco e dar qualidade ao time, num cara que ainda está entregando e jogando em alto nível no futebol europeu. Agora, se você vai para outros casos de jogadores, vamos lá, com mais de 30 anos e que estão na descendente mesmo da carreira, é aí que você tem que rejuvenescer seu elenco. Abrir mão de um zagueiro mais velho, abrir mão de um atacante que não está entregando com uma idade mais avançada ou que não te entregou, e não tô falando do Hulk, tá, gente? Porque desse eu não abriria mão. Que não te entregou na temporada, tudo bem. Agora, quando você fala de um cara do nível do Fred, aí eu acho que não dá pra pensar muito em idade, não.
Muito bem, quero registrar algumas mensagens aqui da nossa audiência a respeito da possível contratação ou dessa especulação do Fred. Deixe sua mensagem aqui no YouTube, no Itatiaia Esporte, passando aqui nesse momento. O Hélio dizendo: não quero o Fred, já tem 32 anos, não é o perfil que a diretoria quer. Para mim é mais uma cortina de fumaça. Tá dizendo aqui também na nossa live, no chat aqui da live do Itatiaia Esporte. Deixa eu perguntar aqui sobre o Fred, para você responder pra gente, porque eu vi um comentário negativo, tem um outro aqui, o Dieguinho, citando o Fred marcado negativamente pelo 7-1. Acho que isso aí, então. Não, 7-1 não. 7-1 não. Dieguinho não. Ele tava na Croácia, né? Mas se fosse assim também, Thiago Silva já tinha aposentado há muito tempo. O Hulk, né? Bernard, não dá, né? Até porque o Fred, ele estreou na seleção brasileira principal dia 12 de novembro de 2014. Então foi depois do 7-1. Né? Um 4-0 contra a Turquia lá em Istambul. Então no 7-1 ele não tinha estreado nem na seleção olímpica ainda. A estreia dele na seleção olímpica é um mês antes, dia 10 de outubro de 2014, um 3-1 sobre a Bolívia em Cuiabá, num amistoso também. Então ele tá confundindo o Fred com alguém aí. O perfil Skate TV, que tá sempre aqui ligado também, falando, com 25 anos é 50 milhões de euros. É claro que ele só viria mais velho. Exato. E aqui, Fred foi que perdeu a bola na eliminação contra a Croácia, o Matheus Kirten participando com a gente também. Que vem o Fred logo, chegou o primeiro comentário positivo aqui. Mas o Fred Lafayette e o José Cláudio Tavares. Mas no lance da Croácia ali, o Casemiro, por exemplo, que hoje é titular absoluto da seleção, tem mais culpa do que o Fred. Só tem que... o jogador aprende, né? Quando você tá ganhando de 1-0, o jogo tá acabando, não precisa subir pressão, não. Fura a bola. Fred é bem-vindo, tá falando aqui o José Estevão com a gente também. Deixe sua mensagem, 12:00, 4 minutos, aqui na Itatiaia. O que mais temos de notícia aí, Henrique? Pois é, vamos falar do Rony? Bora. Pois é, tá esquentando a situação entre Rony e Santos. E ontem, né, a gente trouxe com exclusividade aqui na Itatiaia os valores que o Atlético pede para negociar o seu camisa 33. Valores assustam? Não, o Santos parece que não, mas o Galo tá pedindo um montante bacana, viu? Até porque fez o investimento, né? Fez o investimento. O Atlético pagou 6,5 milhões de euros pro Palmeiras. Na época, 35 milhões de reais. Agora o Atlético pede 4 milhões de euros ao Santos e mais 1 milhão de euros por metas que o Rony possa bater. Elas vão estar estipuladas no contrato com a camisa do Peixe. Então, 5 milhões de euros, convertendo 32, 33 milhões de reais. Só que aí a gente tem que considerar também que o contrato do Rony vai até o fim de 2027. Ganha mais de 1 milhão de reais por mês. Então, fazendo a composição, o Atlético vai ganhar até mais do que pagou ao Palmeiras para ter o Rony. E essa situação está esquentando, está avançando. O Santos já está em contato com o staff do Rony, com o Rony, e nos próximos dias a gente deve ter então o fim, né, desta mini novela, dessa minissérie do Rony acertando com o Santos e deixando o Atlético como vice-artilheiro da temporada com 13 gols marcados. Muito bem, 12:00, 5 minutos. Edu Panzi e Alexandre Simões. Ainda falando sobre o Galo, nosso produtor Rafael Silveira nos preparou hoje uma discussão que faremos nos próximos minutos. Eu posso só acrescentar mais uma informação, você me perdoa? Vamos falar do Lianco também? Opa. Porque a gente estava até discutindo uma informação que o Lianco só voltaria após a Copa do Mundo. Eu trouxe essa informação porque assim que ele fez a cirurgia, a previsão era essa. O Lianco só após o Mundial de Seleções, em junho. A informação que a gente teve ontem também, tá? Trazendo agora aqui no Rádio Esportes para nossa audiência rotativa, é que o Lianco, a previsão é que ele volte no final de abril, no máximo no início de maio. Que boa notícia. Toda boa recuperação aí pro Lianco, tá na fisioterapia recentemente, né? Nos últimos dias o Atlético publicou um vídeo, né? Um documentário sobre as recuperações dos jogadores que estão no DM, e o Lianco falando sobre já estar andando sem o auxílio das muletas, já estava satisfeito. Mas, Alexandre Simões e Edu Panzi, qual foi a pior contratação do Galo em 2025? Estamos falando de mercado importante. Vem aí um 2026 com muita necessidade de reformulação nesse elenco do Atlético.
Júnior Santos, 2 gols, 2 assistências na temporada. Reinier, 20 jogos, 100 gols, 1 assistência. Caio Paulista, 36 jogos, 15 como titular, deu 1 assistência. Gabriel Menino, 45 partidas, marcou 1 gol, deu 2 assistências. Patrick entrou em campo 10 vezes com a camisa do Galo, marcou 1 gol, não deu assistência. Eu acho que até aqui é do Júnior Santos, né? Pelo valor investido, são poucos gols, poucas assistências. Se você converter o que foi pago pelo Júnior Santos e o que ele entregou, custou caro, né? Custou muito caro. Claro que o Reinier entra nesse bolo também, não entregou o que se esperava, é um jogador de talento, mas que desde que chegou ao Galo deu uma assistência, deixou uma impressão muito boa naquela estreia, mas depois simplesmente não aconteceu. Mas para mim, dentre todos esses nomes que você citou, até aqui, Júnior Santos, muito prejudicado pelas lesões, muito mesmo. O Júnior Santos passou 2025 voltando de lesão, cara. E jogador, quando tá voltando de lesão, ele precisa de tempo para recuperar a parte física, para voltar a ter entrosamento com a equipe, ritmo de jogo. A temporada toda o Júnior Santos tá voltando de lesão. Ele não conseguiu entrar no ritmo. Isso conta, mas pelo valor investido, para mim a pior contratação do Galo em 2025 foi o Júnior Santos, que, ao que parece, vai ter aí 2026 para tirar essa má impressão que ficou. Eu esqueci de falar do Biel, com 39 jogos, aliás, com 35 jogos. E muda alguma coisa? Não muda. Continua Júnior Santos. Não, o Júnior Santos, quando o Atlético contratou, acho que o Atlético contratou bem. Cara artilheiro da Libertadores, vinha de boas temporadas com a camisa do Botafogo. O valor foi alto? Foi. Ok, isso é discutível. Mas ninguém discutiu o nome e o reforço. Ele não aconteceu por culpa única e exclusiva dele, Júnior Santos. O Biel, o errado da história foi o Atlético, né? Não foi nem o Biel. O errado da história foi o departamento de futebol do Atlético de ter acreditado que o Biel seria um cara que fosse acrescentar. Nem o Biel tem culpa. A culpa é do Atlético. 24 jogos na realidade e 6 vezes titular, o Biel marcou 1 gol, deu 2 assistências. Biel, Patrick, Gabriel Menino, Caio Paulista, Reinier e Júnior Santos, Simões. Eu fico com o Edu, eu acho que pelo valor, né? O Júnior Santos foi a pior contratação. Aliás, é interessante, um desafio comum, ele une Atlético e Cruzeiro para 2026, né? As 2 grandes contratações dos 2 lados não conseguiram entregar na temporada 2025 o que se esperava, né? No caso do Atlético, Júnior Santos e Rony, né? E o Atlético fez um investimento nos 2 financeiro de compra, um do Botafogo, o outro do Palmeiras. E no caso do Cruzeiro, por mais que sejam jogadores que estavam sem contrato, mas acaba que uma luva tem que ser paga, embutida no salário, o Dudu, para quem o Cruzeiro paga parte do salário, para ele jogar no Atlético, e o Gabigol, para quem no futuro, tudo leva a crer, o Cruzeiro pagará parte do salário para ele jogar no Santos, né? Então o desafio é, na aposta do chamado peixe grande, eles acertarem mais, né? Porque o Atlético não conseguiu ter no Júnior Santos e no Rony o que esperava, o Cruzeiro não conseguiu ter no Dudu e no Gabigol o que esperava, e acaba que todos eles provocaram prejuízos financeiros aos clubes, né? Porque o Henrique traz o valor da venda do Rony aí abaixo do que o Atlético comprou, e que se você joga ainda o que pagou de salário para ele, vai deixar de pagar 2 anos, ok, mas é um jogador que saiu aí em 1 ano um preço altíssimo, porque a diferença é de quase 2 milhões de euros, né, o Henrique, do que o Atlético pagou, do que o Santos deve pagar, né? É isso. Então você diminui o seu prejuízo, mas o prejuízo continua. Mas tem a questão do salário, né, que a gente falou. O Atlético vai deixar de pagar também. Vai deixar de pagar, mas eu tô dizendo assim, o Atlético esperava ter um retorno com o Rony que não teve, com o Júnior Santos então maior ainda, assim como o Cruzeiro esperava ter um retorno com o Dudu e com o Gabigol e que não conseguiu ter também. E teve aquela sua conta ontem, né? Da arrecadação bruta. A conta, o Rony somando esses 2 milhões com mais, só de salário, se for 1,5 milhão, né? O Rony são 13 salários e isso dá quase 20 milhões de reais de salário. Com mais esses 2 milhões de euros aí, o euro está 6,50, dá 13, dá por volta de 35 milhões de reais. Muito bem, 12:00, aqui na